Olá, somos do Espaço Saúde Santa Rita. Estamos aqui hoje com a psicóloga Carol. Carol, hoje, a preocupação em relação a essa epidemia, e eu acho que a parte da psicologia nesse momento é muito importante. Eu gostaria de saber de você em relação, tanto se fala, a gente está muito tempo em casa, muito ocioso o tempo, a ansiedade. Como a gente faz para tentar equilibrar isso? Marco, toda ansiedade precisa ser canalizada e existem algumas formas de a gente trabalhar em cima disso, Então a primeira delas, já que agora a gente está num momento um tanto restritivo, não conseguimos sair para qualquer lugar ou fazer tudo o que gostaria de fazer, nós temos que pensar no ambiente mais interno, o ambiente da casa. Então, algumas dicas que podemos utilizar dentro de casa para desestressar. Ouvir uma boa música, assistir um bom filme, conversar com a família, ligar para os amigos, estar conectado com pessoas. Então, gente de longe que não está podendo se ver, entrar no Skype, chamada de vídeo, mas estar em contato com pessoas. Então, tudo isso vai trazendo um tanto de tranquilidade. Um dia que não está tão bom, você vai, fala um pouco com o teu amigo que você não via há muito tempo. Isso já te dá uma desestressada, já te deixa um pouco mais tranquilo. Então, não cortar as relações sociais, mesmo que elas sejam à distância, Fazer um exercício dentro de casa. Então, dá para utilizar os nossos vídeos do Espaço Saúde, dá para utilizar outras formas, mas um exercício dentro de casa, diariamente, também ajuda muito no controle da ansiedade. A importância de estar sempre com a mente ocupada, Isso mesmo. Quando a gente quebra a rotina, isso traz um impacto negativo para nós, porque a gente fica um tanto desorientado. Então, se a gente conseguir estruturar muito bem tudo isso durante o dia, tempo para trabalhar, tempo para exercitar, tempo para descansar também, vai criando uma noção de continuidade. E isso vai estruturando a nossa mente, vai deixando a gente menos ansioso. Carol, você falou uma coisa importante em relação ao trabalho. Hoje a maioria das pessoas mudou um pouquinho o seu dia a dia, a sua rotina, Agora, por exemplo, estamos trabalhando em casa. Qual que é o nosso desafio em relação a isso? Marco, o maior desafio nesse momento é estruturar a rotina, porque tudo muda com o home office, Então a gente precisa estruturar esse dia que antes ele era mais externo, agora interno na casa precisa ser bem estruturado. Então, para uma pessoa que está trabalhando em casa, o que ela precisa? Ela precisa organizar um espaço e delimitar um espaço para se trabalhar. A casa não pode ser o todo para ela trabalhar, ela tem que ter um espaço dela, Então, um local reservado, com pouco barulho, com pouco acesso das pessoas que estão dos restantes da casa, para ela poder se concentrar. A segunda coisa é delimitar o horário de trabalho dentro dessa rotina. Então, antes, talvez o trabalho era de 8 horas, 4 horas período da manhã, 4 horas período da tarde. Com todo mundo em casa, já vai ficar um pouco diferente. Então, precisa cada um verificar como é a sua estrutura familiar, o que a sua estrutura familiar demanda, para ir estruturando o horário de trabalho, intercalando com as atividades da casa, ajuda aos filhos, para conseguir organizar o horário de trabalho. Então, por isso a importância da rotina. Justamente. Horário para acordar, horário para trabalhar, horário para almoçar, para jantar, as pausas da manhã e da tarde e o horário também para dormir. Carol, você falou em relação a todo mundo em casa, Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Então, isso é um grande desafio com as crianças também, Então, você fala em relação a trabalho. Então, eu estou trabalhando em casa com as crianças. Essa rotina com as crianças também é importante. Ela muda completamente, Marco? Então, entender que todo mundo está no mesmo momento e que todo mundo está tendo que se reorganizar. Então, as crianças, em primeira instância, também precisam entender por que está todo mundo em casa. Então, primeiro, conversar com elas. Olha, estamos em casa devido ao momento que não dá para sair, não dá para ter contato com pessoas. Então, explicar o porquê que está todo mundo em casa. A segunda coisa é estruturar a rotina deles também. Então, claro, em consonância com a nossa, de trabalho, mas estruturar uma rotina para eles, com o horário de acordar,
de tomar o banho, de brincar, de fazer também uma atividade física. Que é importante, né? Para a criança também, porque como ela fica muito tempo em casa agora, ela começa a ficar muito elétrica. Isso, eu percebo que, vamos dizer assim, tem mais energia, né? Muito mais energia que antes gastava na escola, brincando com os amigos na rua, e agora não dá. Então a gente precisa, enquanto pais, dar essa oportunidade deles gastarem essa energia fazendo um exercício, fazendo uma atividade, correr um pouco por mão dentro de casa, brincar de alguma forma com os pais que gastem bastante energia para ele poder até dormir melhor. Então, ter esse tempo para cada coisa, o lanche da tarde, o horário de jantar, o dormir. Então, também tem que ter a hora de dormir como se fosse uma rotina do normal, né? Mesmo que fosse um momento de pré-escola ou não. Agora, a rotina em casa também precisa contemplar essas partes. Então, é importante a rotina tanto no adulto quanto na criança. Que acaba se perdendo, né? E tantos dias em casa também acaba estressando, acaba piorando, né, o relacionamento ali. Marco, isso é muito importante. O que acaba acontecendo? Quando muda a rotina, para o adulto já é difícil. Imagina para a criança, que não está entendendo muita coisa. Então, explicar para ela a situação, pontuar todas as situações, vai auxiliar que esse relacionamento familiar ou melhore ou piore, né? Então, todo mundo convivendo em casa não é uma coisa tão prática de se fazer ou tão rotineira. Isso não é tão habitual para a maioria das pessoas, porque a maior parte do tempo está fora de casa, está trabalhando. Então é um momento para cada um agora também começar a rever as suas próprias relações familiares, né? O que está precisando melhorar. Falta de tempo nós não temos mais agora. E ter um tempo de qualidade, né? Que a gente sempre fala, um tempo de qualidade, né? E gastar mesmo tempo ali naquilo que não estava tão bom, para que agora possa ser bem estruturado, bem elaborado. Carol, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos a todos também. Então fica a dica aí, né? De ter uma rotina, né? E ter um tempo de qualidade. Muito obrigado e até a próxima.